Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje nós temos um episódio extra do nosso Clube do Livro, que é lendo um conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, que foi um conto aí bem curtinho que a gente leu hoje mesmo. E a gente vai falar justamente por causa da temática de Halloween desse mês, né? E também vamos fazer, já para deixar claro aí para vocês, né? Vamos fazer uma resenha do filme O Iluminado. Eu até tinha sugerido um outro filme, mas acho que vai ser O Iluminado mesmo. Para quem conhece aí o clássico, para quem não conhece também, a gente vai de repente dar um gostinho aí para você querer conhecer. Então, sem mais delongas, estou aqui hoje não só com o Quinha, né, que geralmente é o meu companheiro do Clube do Livro, mas o João, que foi justamente quem deu essa ideia e que vai, digamos assim, direcionar esse episódio. Então, caso vocês queiram falar alguma coisa aí antes, a gente pode falar ou então começar direto. Eu queria falar que a gente podia fazer aí Edgar Allan Poe direto, né? Fazer tipo uma sequência dessa ideia pro Vitor, porque são sempre contos curtos, né? Então 10, 20, quando um dos maiores aí tem 40 páginas. Então a gente podia fazer uma seleção aí do Edgar Allan Poe e ir comentando. Dá pra fazer uma vez por mês, né? É, Tem que ver pode com quem ser. se dá também. Tá? Por enquanto dá. É. Até porque no nosso clube do livro geralmente são os livros pequenos, né? Uhum. Uhum. Falando nisso, um último aviso, pessoal. No final desse mês nós teremos a Poética de Aristóteles. E aí vai ser aquele esquema que eu já tinha falado nos outros episódios. Novembro não vai ter, a gente vai falar, vai ter um clube do filme, né, do filme Troia, mas não vai ter clube do livro, porque a gente vai pegar novembro e dezembro para ler a história da Guerra do Peloponeso, do Heródoto. Então, já podem ir se preparando, tem PDF aí disponível na internet. Ou vocês podem comprar, né? Tá um precinho salgado na Amazon, mas acho que vale a pena por ser um grande clássico. Mas é Boa. isso. Vamos lá. Então pode começar? Sim. Uhum. Bom, então vou fazer um resumo da história e a gente vai comentando, né? Os pontos aí importantes e vocês também, se tiverem alguma ideia, vocês vão comentando. Uhum. Bom, a história se a gente acompanha um personagem que não tem nome, né? E parece que é talvez na Inglaterra, né? Num lugar assim. Me passou a sensação de ser na Inglaterra, num lugar do interior, né? E você começa ali aquele dia nublado, o cara cavalgando no meio ali de um campo ali meio sinistro. Cara, tipo, uma coisa que eu gosto muito do Edgar Allan Poe é que ele consegue descrever muito bem, tipo, para mim ver exatamente a imagem de tudo na minha cabeça. Uhum. Não sei se é aquilo que ele quis, né, passar. Mas quando eu tô lendo os contos dele, assim como o Corvo, né, que a gente já comentou aqui, ele escreve de tal forma que eu consigo visualizar realmente o que está acontecendo. Tem livros que você vai lendo e você não pensa assim, né? Não sei vocês, mas eu penso assim já. Por isso que talvez eu esteja contando detalhes até que não tem lá, mas é o que veio na minha mente, né? Então o Uhum. cara Uhum. cavalgando assim naquele campo meio verde, assim, meio nublado, aquela coisa meio chovendo, e ele tava pensando, né? E ele vai Pra contando mim pra gente. não foi esse ambiente que passou, não. Não foi isso, não, tá vendo? Não. Ele vai contando pra gente o que ele foi fazer lá, né? Na verdade, ele conta que ele estava naquele lugar que era muito longe de onde ele mora, porque ele recebeu uma carta do Roderick Usher, que era um amigo dele de infância, e já tinha muito tempo, né, que ele não se falava, não sabia desse amigo, e surpreendentemente chegou uma carta desse cara pedindo para ir lá visitar ele com urgência, por um motivo de doença, né? E ele diz que apesar deles estarem afastados durante muito tempo, ele sentiu tanta sinceridade nas palavras do Roderick, quando ele leu a carta, que ele se sentiu obrigado a ir, né? Que o cara estava passando por uma situação difícil e se sentiu obrigado a chegar lá para poder visitar o cara e ver o que estava acontecendo, né? Só que quando ele está chegando perto da casa, é uma mansão, né, que parece ser no meio do nada, né? Tem tipo uma floresta em volta, tem um lago na frente, uma coisa assim. Aquela casa traz muitos sentimentos ruins para ele, né? De coisa assim de medo mesmo e tal. Não fala ali necessariamente se esse personagem tem alguma ligação com o sobrenatural, algo assim, mas diz que, tipo assim, ele tava. Aí vai descrevendo a casa, né? Com uma casa escura, muito grande, com
aquelas coisas antigas, né, de decoração, aquela floresta dá uma sombra, uma sombra estranha na casa e passa um sentimento bem ruim mesmo. Ele até fala que é como se tivessem, esqueci qual é a palavra que ele usa exatamente, mas é como se exalasse um cheiro ruim uma coisa ali que ele até fala que é tipo assim, distante do céu, como se fosse o oposto de algo do céu, né? Uma atmosfera, isso aí. Tem uma atmosfera ali que é o oposto do céu, ou seja, algo infernal, né? Algo sombrio, etc. E ele sente isso na casa. E ele até comenta que isso também achei interessante, que muitas vezes você vê uma coisa, né, e você tem um sentimento, mas isso depende da sua perspectiva. Então ele chega perto do lago para poder ver a casa de cabeça para baixo, né, naquele reflexo do lago. Vocês lembram dessa parte? Uhum. E quando ele chega, ele vê o reflexo da casa, ele se sente a mesma coisa, né? E aí já vem o primeiro ponto que a gente pode comentar. Que, cara, muitas vezes a gente passa numa casa assim, né? Por mais que você não saiba nada, que você tem uma sensação ruim. Não tem? Sim. Cara, Vocês não têm isso. eu morei, pro pessoal que tá aí ouvindo, eu morei uns 2 anos num Vai falando que eu vou pegar uma água. Tá. Eu morei num bairro chamado Grajaú. E, tipo, no Grajaú tem várias casas grandes, assim, antigas e tal, né? E várias vezes eu passava por umas casas que eu olhava e eu, caraca, negócio meio bizonho, assim, sabe? Tinha até uma casa que tava meio abandonada, tinha um muro baixinho e, tipo, planta por todo lado, né? Que as plantas foram crescendo, assim. Caraca, eu achava aquilo muito sinistro, tipo, essa impressão, tá ligado? Ah, Uhum. em Água Santa também, É. cara. Aqui eu sinto, sabe aquele castelinho que tem no Torre de Oliveira? São dois castelinhos. Castelinho. Sim, dá É. medo. É um rosa e um azul. Do lado, Dá isso, do medo lado mesmo. do tijolo. É. Sabe onde é que é o tijolo, né? Tem tanto Sei, tempo que eu sei, passo Sei. ali e não. Tem muito tempo que eu passo ali e não olho, cara, mas realmente ali É. dá medo. Aí cara, eu vou tentar, eu vou tirar um Ah, print do tá, Google tá. Maps e É vou indo em mandar no Zap. direção Várzea, né? Isso, Ah, tô isso aí. ligado. Nossa, ele é meio, Esses dois meio sinistro. castelinhos aí. Bota a imagem aí, Vitor, não tá não. Do castelinho? Não, 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 ponto. do Ah, livro. tá. Pô, mas é que tá aqui pra gravação. Deixa Ah, como tá. tá, deixa como tá. Mas. E Tá. tu, Mas João? então, isso aí, Aí no Meyer tem cara, uma casa assim? aqui no Meyer, cara, tem uma casa aqui na esquina da minha rua que você olha lá pra dentro, parece que é tudo bagunçado lá dentro, sabe? Uhum. E tem esses castelinhos aí que o Ken comentou. E ali quando eu fazia faculdade na Gama Filho, tem uma rua que vai pra Gama Filho que é um ladeirão muito grande, se chama Rua da Capela. Lá no topo dessa rua tem uma igreja. Uhum. E na subida dessa rua, cara, tinha uma casa que tinha muito lixo. Tipo assim, não tinha nem como abrir a porta de tanto lixo. Era como se, literalmente, já viu esses episódios de acumuladores dos Estados Unidos? Aham, aham. Uhum. Era tipo aquilo, só que era tudo de lixo, né? Então, tipo assim, tinha casa lá dentro, tinha um quintalzinho e um portãozinho. O lixo era da altura, assim, sei lá, um pouco mais de uma cintura de uma pessoa, no quintal inteiro. Aham. E dava pra você ver dentro da casa também. Na minha cabeça, ali tava abandonado, né? Até que um dia eu tava passando lá e tinha uma mulher lá dentro, cara. Caraca. Foi assim, tipo, como é que a pessoa vive nisso, né? E tinha um montão de gato e tal. Então, assim, toda vez que eu passava ali me dava uma sensação ruim, né? Aham. Mas isso acontece muito, né, cara? No livro, claramente ele tá descrevendo uma casa daquelas típicas, né? Que a gente, sei lá, imagina uma casa mal assombrada, né? Pensa no que ele tá descrevendo. Mas também tem essas situações, assim, que é uma casa que aparentemente é normal, mas que você passa, Uhum. assim, e dá uma sensação ruim, né? Aproveitar que a gente Sim. tá no Halloween, vou contar uma história aí. Meu irmão acho que vai lembrar e o Vitor talvez não. Uma história que. Já que tá no Halloween, né? Nesse clima, eu vou contar uma história que eu já passei meio de terror, né? Em 2021 eu viajei com a minha namorada da época lá pro Rio Grande do Sul. A gente ia pra Gramado, só que a gente passou, como a gente foi de avião, passou o primeiro dia em Porto Alegre, né? Aí a gente alugou um Airbnb, era num prédio antigão, tipo esses prédios assim do centro da cidade, sabe? E era tipo assim, um prédio Que tinha os elevadores Caraca, qual é o nome antigos, tipo assim? Tinha os elevadores antigos, mas era tipo assim, o nome do prédio, tipo, já tava assim na fachada do prédio, era tipo, prédio da... Qual é o nome daquela palavra que dá quando tipo, a pessoa trabalha e tem tipo aquele grupo lá que é tipo até uma passeio de Sindicato? esquerda. Isso, sindicato dos periodistas, uma coisa assim.
Aí, tipo assim, só isso já vê que é uma parada antiga, né? Periodistas e tal. Aí o prédio, assim, meio antigão, mas beleza. A gente entrou, foi lá e a gente chegou de tarde, assim, devia ser meio-dia. E de tarde é mais tranquilo. Aí a gente ficou lá, só que, tipo assim, percebeu que era meio estranho, sabe? O apartamento já teve essa energia, sabe? Que você vê, pô, Uhum. tem alguma coisa errada aqui. Aí tá, beleza. Aí a gente saiu de tarde, voltou, devia ser umas 6 horas. Aí foi dar uma volta na cidade. Aí depois de novo a gente saiu pra ir no mercado pra comprar uma coisa pra comer, né? Jantar. Isso já devia ser, tipo, sei lá, umas 7 e pouco, já tava escuro. A gente foi pegar o elevador, que era velhaço, tipo aquele elevador que quando desce ou sobe dá até um estalo, sabe? Fica tipo, tá. Cara, aí ele subiu o elevador, a gente colocou pra descer, ele subiu, a gente pensou, deve pegar alguém no andar de cima pra descer, né? Uhum. Cara, o elevador, ele subiu e, tipo assim, nesse prédio a luz era aquela que é por presença, sabe? Tipo, você não acende, você chega perto e ela acende automaticamente. Uhum. Uhum. Então tipo assim, se você estivesse no andar, a luz estaria acesa. Aí ele subiu, chegou nesse andar e não, a luz estava toda apagada, tipo assim, o elevador deu aquela aberturinha, a grade assim, e tipo aquele vidro Caraca. e tudo apagado. Não, como é que é? Fala de novo. Tipo, que nem lá no prédio da avó, sabe? Que a luz Aham. acende de você chegar perto, né? Aham. Então, tipo assim, o Uhum. nosso andar, pelo menos o nosso andar era assim. A gente passava e nos outros Uhum. também que a gente chegou a subir de escada depois vai chegar nessa parte. E a luz acendia, tipo, automático. A gente colocou o elevador pra descer, né? Que a gente ia sair. O elevador subiu. Mas como eu falei, tipo assim, eu pensei, alguém deve ter pedido lá em cima, o elevador vai subir pra ir pro térreo e a gente vai embora. Só que quando ele chegou lá em cima, a luz, tipo assim, aquela gradezinha abriu e aquele vidrinho assim que tem no elevador, sabe? Na altura assim do Uhum. olho, a luz tava toda Uhum. apagada e ninguém entrou. Cara, elevador é uma coisa medonha, né? Inclusive, aí, essa história foi bizarra, hein? Aí calma, Aí, calma Vitor, que tu tem podia mais. botar. Rapidinho, Vitor, bota na edição uma musiquinha de terror de fundo, vai ficar maneiro. Pô, cara, eu acho que eu vou me poupar do trabalho de ter que editar o vídeo. Mas, mas eu acho que dá pra editar quando bota no YouTube, então se der eu boto. Tá. Mas Acho que continua aí, dá no pô. YouTube Studio, mas É, vamos lá. isso aí. Então esse foi o primeiro evento, né? Aí a gente, tipo assim, já ficou, caraca, tipo, estranhão, né? Mas, ok, passou. A gente foi no mercado, comprou o que tinha que comprar, voltou. Aí, beleza, quando a gente foi entrar no prédio, tipo assim, tinha um portão externo, né? Tipo aqueles portões assim, de grade. A Hum. gente tava ali Uhum. procurando a chave porque a gente não conhecia. E nisso chegou um casal. E esse casal, não lembro se tava com tava com uma criança. Tava com uma criança, não lembro se era uma garota ou um molequinho. Aí a gente entrou, tipo assim, eles entraram, tipo assim, como eles sabiam qual era a chave, eles abriram pra gente. A gente foi atrás, né? E a gente já pensou, pô, não vamos de elevador, não, vamos de escada, que a gente tava, tipo, no terceiro andar, se eu não me engano. Uhum. Aí a gente foi subindo, tipo assim, um pouco atrás desse casal, tipo assim, uns 5 passos atrás dele, sabe? Que nem quando você sobe com alguém no seu prédio pra você não ficar, tipo Uhum. assim, do lado da pessoa, né? Aham. Aí subiu esse casal com a criança e a gente foi um pouquinho atrás subindo. Aí tá, aí eles pararam no segundo andar, entrar, tipo assim, a gente conseguiu ouvir, né, o barulho da porta abrindo, e a gente, cara, tava literalmente, tipo assim, 20 segundos atrás deles, vamos dizer. Quando a gente Uhum. passou pelo segundo andar onde eles entraram, a porta tava escancarada e a mulher, tipo assim, gemendo pra caraca. Gemendo Que tipo. isso, mas. Tipo Mas, sexo tipo assim, mesmo? a gente não viu nada. Não sei, parecia. Caraca. Ah, mas podia ser outra, né? Não, mas tava vindo de lá. A porta tava aberta. Era tipo assim, Mas, era mas uma você tinha escada, tipo certeza que foi a assim. porta onde eles entraram? Pô, porque, tipo assim, se fosse o som, não ia vir de lá, sabe, da porta aberta. O som ia vir, tipo, até mais abafado, sei Não, lá. não. A porta que tava aberta podia ser de outro quarto, que não era onde eles entraram. Pô, Entendeu? mas tipo assim, a gente tá subindo atrás deles. Aí a gente ouve o barulho da porta abrindo. E quando passa tem uma porta aberta, você mas pode não ser, mas, tipo assim, a É. Também lógica pode ser indica um. que. Não era um gemidão do Zap, não? Não, não era. Aí eu ia saber que era o gemidão do Zap. É, o gemidão do Zap é o característico, né? Mas, Não, tipo mas tipo, assim, não era foi. nada de celular ou televisão. Não, não. Foi no mínimo, tipo assim, muito estranho. Pô, Eu não mas sei eles se Cara, ela estavam com deve uma levou ser um muito susto. criança, estranho. né? E isso foi, tipo assim, foi a coisa mais E nem bizarra deu ainda. tempo, né, de executar o ato. É. É. Tipo assim, o que Não eu tô te teve falando nem foi, tipo, 20 preliminar, tá segundos que a gente tava ligado? atrás. Foi na cara e É. coragem. Aí, E bizarro, hein? aí a gente subiu, tipo assim, foi lá pro nosso andar lá. Aí eu já tava, tipo assim, caraca, mano, olha o lugar que a gente tá. Aí, né? Aí pensando só que quando você tá com mulher, você tem que demonstrar, tipo assim, segurança, né? É, isso aí. Aí, não é nada não sei o que, só que, pô, aí na hora de dormir, Tu no a gente cagaço, né? trancou tudo, e eu fingindo que tava tranquilão.
Trancamos tudo, aí eu tranquei a porta do quarto, pensei até em colocar, tipo, um sofazinho na frente da porta do quarto. Aham. Só que tinha um Uhum. sofazinho no quarto. Só que aí eu falei, não, deixa quieto e vamos lá. E tipo assim, lá não tinha cortina também, era tipo aquela janela que é toda escura, sabe? Tem muito em hotel Uhum. também Tipo isso, isso. um filme? Isso aí. Aham. Também deu, tipo, uma insegurança, sabe? Mas no final deu tudo certo e não aconteceu mais nada. Cara, mas essa coisa de hotel sempre é uma sensação meio estranha se você para pensar, né? Mas deixa a gente falar de hotel do Iluminado, né? Boa, Ah, pode crer. boa. Vou continuar então, né? Ah, e um Pode ir. detalhe, Então, pro pessoal que tá ouvindo, vejam o nosso episódio das Bruxas de Salem, que o João também conta os casos aí que ele teve quando foi na cidade de Salem, né? Então fica aí vai estar aí nos boa. recomendados. A gente, eu vou ter que recontar essa história quando a gente for no gravar o Halloween lá no J-Station. E o Quinha Boa. também vai ter que recontar, Tá. né? Bom, então continuando, né? Acaba o cara fica naquela sensação ali estranha, mas ele entra na casa. Ele entra na casa, ele é recebido pelo Roderick e ele fala que, tipo assim, ele nunca viu uma pessoa mudar tanto, né? Então imagino que o cara, quando era criança, não tinha nada a ver do que como ele estava naquele momento. E quando ele descreve o Roderick, eu não sei se vocês vão lembrar quem é, mas vocês lembram do personagem Morte na série Supernatural, como ele era? Não, eu nem Não. vi Supernatural. Era um cara assim, magrinho, todo macabro. Quem estiver ouvindo, a gente joga no Google aí, Morte do Supernatural. Era um cara Vou colocar magrinho, aqui. assim, todo macabro, brancão, bem bizarro, né? Então, quando a descrição do Roderick Ah, me tá. deu. Me lembrou esse personagem. Não sei se vocês lembraram dele também. Quer dizer, se vocês pensaram algo nesse sentido, né? Já que vocês Eu não Eu pensei conheciam num pensei, ele. cara, cara meio parecido, só que pensei mais novo, assim, entendeu? Mais novo, realmente. eu não sei porquê, mas tava me passando um clima, tipo assim, a casa e tudo mais, tipo, do Coragem, o Cão Covarde. Boa. E, Não, con- pô. e consequentemente. Não, tipo assim, eu não sei por. Não que o que tava escrito me passou isso, mas eu não sei porque eu estava com isso na cabeça, Uhum, sabe? E meio que as coisas aham, foram se desenhando dessa forma. Eu imaginei, tipo, o Eustáquio, né? O velho lá do Coragem. é, Aham. é. Então, foi mais ou menos E ele, que acaba que tem esses traços assim meio finos, sei lá, meio. Não sei. ele vai entrando na casa, né? Ele vai descrevendo. Aí ele diz que os móveis são todos antigos, né? Tudo meio mal cuidado e tem uns brasões assim de heráldica, tem umas coisas estranhas assim. Então todos os elementos que tinham na casa amplificavam nessa sensação de medo que ele estava do lado de fora. Só que, apesar disso tudo, o Roderick recebeu ele muito bem, né? Então o cara tratou ele muito bem e tudo, e eles meio que conversaram ali. Só que o Roderick explica pra ele o que estava acontecendo, né? Ele diz que a, a, ele estava doente, era uma doença que, pelo que eu entendi, ele afligia a família, né? Sempre. Uhum. Aí tinha um detalhe também, que a família deles nunca tinham mais de um herdeiro, né? Era sempre o pai, aí tinha o filho, aí o pai morria e tinha o filho, aí o filho morria e tinha o filho, né? Aham. Então eles contam esse detalhe também, e que no caso ali eles eram os últimos, né, da família de Usher. E ele diz que essa doença, e aí que eu vou também conversar com vocês sobre isso, porque eu fiquei na dúvida. Me parecia que era uma depressão ele descrevendo. Que ele fala que ele não sentia mais o gosto das coisas, né? Uhum. Uhum. Que tudo deixava ele mal, a não ser qualquer tipo de som, a não ser instrumento de corda, não era? Sim. Aham. Ele cita outras coisas lá, e assim, pra mim foi uma descrição, parecia que ele tava realmente em depressão, nada mais alegrava ele, tudo era ruim, tudo era uma tortura e tal, etc. E não via mais graça em nada, né? Não sei se vocês perceberam isso também. Não percebi, mas você falando realmente faz sentido. Até porque não fala qual é a doença que ele tem, né? Não fala, Eu também, cara, eu nem tinha pensado em depressão, pra falar a verdade. Eu achei que, sei lá, era algum tipo de maldição mesmo, assim, entendeu? Uma coisa que Eu deixava tinha ele pensado em meio assim. depressão, até porque logo depois ele diz que ele tava assim. Ele diz que ele tava assim, não. Ele diz que a irmã dele, né, que era gêmea, tava doente, já tava ali à beira da morte, e o personagem principal chega à conclusão que ele pensa assim, ele até pensa que podia ser uma causa sobrenatural, mas aí depois ele fala assim, não, possivelmente pode ser uma causa mais simples do que a gente imagina, ele tá assim por causa da doença da irmã. Ou seja, a irmã ficou doente e o cara começou a desenvolver esses sintomas.
Ou seja, vendo ali que a irmã tá numa situação muito difícil, ele pode ter ficado triste a ponto de ficar em depressão. Foi essa a conclusão que eu É. E cheguei. tem até Pode uma ser. passagem lá que ele diz que quando a irmã dele morrer, vai ser o único, né? Tipo, da família, uma coisa assim, né? É. Então Isso aí. pode Então ser outra... deixava um peso na cabeça dele, né? Aí eu já pensei assim, pô, o personagem principal tá como? O povo receber essa herança aqui, tá ligado? Esse cara morrer aqui. Só se ele fosse brasileiro, né? É. Não, Pois é. e tipo assim, aí outro detalhe também que eu acho legal a gente comentar é que quando ele vai mostrar os gostos dele, né, e tal, aí ele fala das músicas, dos livros, das pinturas que ele fazia, né? Era um cara ali muito ligado à arte. Só que, tipo assim, ele tocava músicas ali horríveis, né? Fazia uma pintura lá que parecia a descrição do inferno, de um quarto escuro com umas paredes brancas. Vocês lembram disso? Aham, Uhum. sim. Né, descreve que é um quadro com que é tudo em volta escuro e tal. E os livros que ele lia também era tudo livro macabro, né? Aham. Um negócio de tipo assim tipo aqueles caras ocultistas, né? Um livro dele preferido lá era alguma coisa da igreja, só que era tipo assim, uma igreja esquecida, Assim, uma parada né? gótica, né? Era tudo meio gótico, né? Alguma coisa assim. Então isso me fez ficar pensando é, num ponto aqui de reflexão. Tipo assim, será que ele começou a curtir aquelas coisas ali sombrias, né? Porque ele estava naquela situação sombria, ou ele ir atrás dessas coisas começou a atrair esse tipo de situação? Vou contar uma situação aqui para ilustrar. Antes, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de filme de terror, né? Então, quando a gente tinha sei lá, a gente alugava um filme de terror, ou então até quando baixava lá no início da internet, quando era novo, eu tinha, aquilo ali me deixava com medo, eu queria até apagar, tipo assim, tirar o filme de casa, tirar o filme do computador, entendeu? Que era Aham. como se fosse uma coisa meio macabra, meio sinistra. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Não. Eu não, tipo assim, nunca me senti assim, dessa forma que você falou, não. Tipo, esse exemplo que você deu. Cara, a única coisa que eu pensei a respeito disso, até pelo nome ser da queda da casa de Usher, foi que, como ele até dá a entender depois da posição das pedras e tal, Uhum, que tinha alguma coisa ali naquela casa, como acontece em filme de terror, né? Sempre tem uma casa uhum, assombrada e tal, e de repente essa casa vai exercendo uma influência nele e ele vai se aproximando dessas coisas. Tipo, foi a coisa que eu pensei na hora, assim, entendeu? uhum. Mas aí E outro essa detalhe, possibilidade porque assim, a também. gente também tem que considerar que esse livro, esse conto foi escrito no século XIX, né? Uhum. E você vê ali elementos que usam nos filmes de terror até hoje, né? Sim. Uhum. Então, por exemplo, ele conta que ele tá lá conversando com o Roderick, né? E ele percebe, tipo, a irmã dele passando rapidão na porta do quarto, vocês perceberam isso? Sim. Tipo, Sim, aham. Seria tipo um né? jumpscare, né, no filme. Isso aí. Coisa que tem no filme de terror até hoje, né? Aí, é Então eles aquelas ficam ali cenas nesse. que passa e dá um jumpscare e aí tem tipo um som meio sinfônico, assim, fortão. Isso aí. Eu acho Então, que também, até a descrição, quando ele chega na casa, também é meio esse filme de. Tipo assim, ih, Ih, quem caiu aí? alguém que, pô, ele caiu bem na hora que tava falando, né? É. É. Mas Então, vamos mas. continuando. Aí voltou? Voltou. caraca, Voltou. saiu do nada aqui. Vai, Eu, hein? Vai. aí, filho. Tipo, cara, pra você ver, eu tava com a mão assim, ó. Daqui a Eu tava pouco o fazendo Usher assim. aparece aí, filho. Você tava É. falando que era igual quando entra na casa, assim, né? Nos filmes de Isso. terror e Então, tal. nos filmes de terror, tipo assim, a descrição que eu imaginei, tipo, ele chegando lá na mansão e tem aquele portão, aquele arco assim, dessas Uhum. mansões antigas de ferro. Aí o cara abriu, tipo, vem tipo o capataz aí abre e tem aquele ranger, sabe? Uhum. Aham. Né? E tipo assim, o cara com uma figura assim sinistra, né? Não fala nada. Eu acho, tipo Aham. assim, já consigo até imaginar, você falou até que isso é uma série, né? É. Já consigo até imaginar como é que seria, tipo, essa parte, pelo menos. Cara, Não, e tem aí. um filme que é bem assim, que é aquele filme do Daniel Radcliffe, o cara do Harry Potter, que ele herda uma casa, ou ele se muda pra uma É a Mulher de casa. Preto. É, Eu já li É, já. que é Eu já tipo li e assim. vi o filme. É bom. É, É bom eu eu também. gostei tinha também, medo. eu vi há muitos anos atrás. Porra, esse filme dava medo. Então, e um detalhe, né, que eu pensei agora é que, tipo assim, a casa era grandona e eles dois aparentemente eram ricos, né? E só tinha eles dois, não tinha nenhum criado nem nada, né? É, Não, tinha uns criados, eu achei um criado. Tinha?
Eu acho Que que não, recebeu. hein? Tinha, tem certeza. Que ele até coloca assim: ah, o criado me recebeu e me deixou, tipo, no aposento que tava o meu amigo, o Roderick, Ah. sei lá. Mas ele fala. Nossa, eu Tá, não então, lembro mas aí, disso, mas enfim. também não lembro não, mas aí continuando, é, dá a entender que passa um tempo, né, e que o Roderick queria é que o cara fizesse companhia pra ele mesmo, né, Uhum. pra ver se ele saía dessa tristeza aí que ele tava. Só que nesse dia, se eu não me engano, até que foi quando a irmã dele passou pela porta rápido, o cara até fala assim, pô, eu tive a sensação de que foi a última vez que eu ia vê-la, né? Que ela já tava ali numa situação Meio cadavérica ali. meio cadavérica, exatamente. E não deu outra. Logo depois, né, o Roderick chega lá e avisa que ela morreu. Só que aí vem uma coisa estranha, né? Porque ele dá uma desculpa muito estranha, não sei se vocês também tiveram essa sensação, pra não fazer o funeral dela, tipo, Uhum. de forma tradicional, né? Tradicional, né? Ele, tipo assim, fala que, não, vamos enterrar ela ali no porão durante 2 semanas, Cara, eu tava pronto pra porque, falar isso quando chegasse essa parte. Que foi muito estranho isso. né? Foi estranho, né? Porque, pô, porque as pessoas podem achar de fora que ela morreu do nada, os médicos vão suspeitar, né? Falar um negócio assim, não é? Aham. Eu lembro que o principal também fala que o que fez que um ritual podia ser algo que ele leu no livro, né? Nos livros dele É, lá, e é que. isso aí. Né? Isso aí, também tinha isso nos livros. Então, assim, uma parada estranha, né? Por que que o cara quis fazer isso, né? Sim. Ficou meio estranho, mas foi o que eles fizeram. E quando eles fazem, eles vão lá, enterram ela no porão da casa, né? Colocam num ataúde, né? Que eu imaginei que fosse um caixão, não sei o que que é um ataúde. Não, que é um ataúde. É tipo um E. caixão, é um caixão. Então. E tem um detalhe, né? Que ele fala que a forma que ela morreu por conta da doença e tal, ela tava com um rubor, né? Então é tipo avermelhado o rosto, né? E ela tava sorrindo, vocês viram isso? É. Que era tipo um sorriso da. Eu não lembro o termo que ele usou, tipo um sorriso da morte. Um negócio assim Aí, que ele falou. bizarro, É. bizarro, né? Mas, e ele Aí, falou medonho. que o rosto dela e o seio dela estavam assim. Aí eu não entendi, tipo, eles enterraram ela pelada, né? Estranho também, né? Geralmente quando a pessoa morre, tira a roupa, né? É, mas sei lá, né? O maluco como? Mó necrófilo, tá ligado? É. Viu um robô Tá. no seio da mulher. Então, mas aí o que acontece é que, beleza, a mulher fica lá enterrada, né? E mais dias passam. Até que ele começa a perceber, tem um dia, né? E ele fica lá lendo, nessa rotina, né? De lendo, pintando com o cara, é, ouvindo as músicas lá que o cara fazia de terror e tal. Até que um dia o cara começa a ficar muito agitado, né? Uhum. Tem uma Pra mim, reação vai ser assim. tipo uma ansiedade, né? Tipo uma crise de ansiedade no. Isso, uma crise de Na vida ansiedade, dele. exatamente. Inclusive, ele já ia esquecendo, ele recita um dos poemas, né? E tem na descrição. E, cara, aquilo ali, ele literalmente escreve o que tá acontecendo, né? Depois, se quiser, a gente pega ali pra ler e a gente faz uma analogia, mas agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas realmente, e essa parada aí da crise de ansiedade também me fez também associar a depressão, que foi a teoria que eu construí lá no início, né? Uhum. E nesse dia, né, além desse comportamento aí estranho do cara, do Roderick, tava chovendo, uma tempestade, né, aquela coisa toda. Então o que É. que o personagem faz? Ele vai ler um livro pra ver se acalma o cara. E Uhum. parece ter um livro assim, tipo de um cara que tipo Mas é um conto medieval, meio um medieval, é cavaleiro, né? isso. É. Alguma coisa assim. Só que o detalhe que acontece é que tipo assim, ele tá lendo o livro e fala assim: "Ah, então o cara bateu na porta". Aí aparece um som, né, batendo na Uhum. porta. Então ele caiu e teve um estrondo, aí faz um estrondo na hora. Eu fico assim, caraca, pô, tô lendo as coisas aqui e, E o cara não para de e ler, né? É. ele tá com medo, né? Pô, ele tá com medo, tem um maluco na frente dele, ele tá lendo as coisas, e as coisas estão acontecendo, os sons, né? E além disso, tá mó tempestade naquela casa lá horrível e, pô, claramente assombrada. Foi meio Então, Chapolin, né? Isso aí. tu tem que somar isso tudo, né, pra poder criar o contexto. Aí, até que chega num determinado momento lá no clímax lá da história, né? E o amigo o Roderick começa a falar: eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não te contei. Eu, tipo assim, eu fui covarde, né? Não te contei esse tempo todo e tal, mas eu sabia que isso estava acontecendo, não sei o quê. Aí eu não lembro se ele revela antes ou se acontece antes. Mas o fato é que
a porta se abre. E o cara Ele até fala fala, assim, ele pô, fala, mas tipo, ele fala, ó, ela tá bem aqui atrás da porta. Aí a porta abre. isso, aí a porta abre, né? Uhum. Aí ele até fala assim que não foi ela que abriu a porta, que foi o vento, mas de qualquer forma, quando o vento abriu, ela tava lá, né? Aham. Uhum. E ela tá lá toda cheia de sangue, né? Porque ela meio que, pra poder sair do ataúde, né? E sair lá do porão, ela se machucou, né? Então, pô, devia estar lá enterrada, doente, porra, todo horrível. Devia ser a visão fantasmagórica total, né? Sim. E ela vai pra cima do Roderick, o Roderick já lá nas últimas lá deve ter tido um infarto, né, de medo, sei lá, de pavor, Uhum. e ela caiu em cima dele, os dois morreram. E ao mesmo tempo, o personagem principal sai voado, né? Uhum. Com Mete o medo, pé. né? Na hora, Uhum. Então cara, ele na sai. hora, eu tava pensando que ia ser tipo filme de terror, que tipo, os dois irmãos levaram o cara pra sacrificar ele, tá ligado? Alguma parada assim. Aham. É, eu Que eles também iam achei se que ia ser algo juntar. assim. É. Só que não, a mulher foi atacar o irmão, né? E o cara meteu o pé. É que essas histórias mais antigas são bem mais sutis, né? Se É, fosse atual, talvez que acontecesse isso. sim. Mas ele sai correndo. E lá no início do livro ele fala que tem uma fissura, né? Na casa, que vai lá do telhado até o chão e tal. Ele fala que essa fissura, a luz da lua entra por ali e mostra o caminho pra ele, né? Que tá tudo escuro. Aí ele sai correndo e sai da casa. E no final foi até a parte aí que o Victor falou que não entendeu, que ele olha Uhum. pra trás, né? E diz que meio que o lago ali, as pedras caem no lago e tal. Então, assim, dá a entender que a casa desmoronou, desabou, destruiu tudo, né? Uhum. Uhum. E nessa parte eu fiquei na dúvida, né? Sobre inúmeras situações. Primeiro, a casa realmente desabou literalmente ou foi no sentido figurado, do sentido que a família acabou, né? Porque era a casa de Usher, a família Usher acabou, então tudo ali se desmoronou. Então esse é o meu primeiro questionamento. Inclusive, os milhares de inscritos aí do Vitor, né, podiam, se estiver ouvindo, Todos tiver uma cultos, opinião, né? Pô. é, comenta sobre isso. E o segundo questionamento que eu fiquei é se, na real, eles já não estavam mortos desde o início. Os três? Entendeu? Porque você, pô. Uhum. Não, os três não, os dois, né? Ah, sim. Porque você há de convir que é uma história bem estranha, né? Pô, Aham. como assim? O cara enterrou a mulher viva, sabia que estava acontecendo, não fez nada, depois ela veio morta, o cara morre na hora, então assim, né? Aham. Uhum. É meio estranho. Mas eu acho que não foi no sentido figurado, não. Acho que. Até, quer dizer, se for no sentido figurado, a gente vai ter que ver, tipo assim, tudo que quis passar, sabe? Uhum, Tudo isso, qual foi a ideia? Não só isso no final que foi sabe, uma metáfora. É. Eu uhum, acho que A gente teria que teriam. rever tudo. Eu acho que assim, se fosse no sentido figurado, talvez tivessem que ter mais metáforas ao longo do conto pra gente conseguir entender que o final também foi uma metáfora, sabe? Uhum. Eu uhum, acho que não foi o caso, eu acho que realmente aconteceu. uhum. E também, né, vai ter a história do, vai ter a série, né, da Casa de Usher, vai ter não, lançou ontem, eu acho, na Netflix. A gente vai pegar E o hype, obviamente eu né? tô preocupado, né? Vamos pegar o hype e eu tô preocupadíssimo porque, pô, a gente vai até comentando, pô, a história é muito curta, nem sei se vai ter muito o que a gente falar, né? Então, como eles vão construir uma série, sei lá, com 10 episódios, que seja 6 episódios dessa história, né? Episódios aí de 1 hora, com vários personagens, você sabe que só tem 3. E tratando-se do Netflix, né? Você pode esperar que eles vão dar um jeito aí de meter um racismo no meio dessa história, É. né? Eu sou Uma mulher, eu posso fazer o que eu transfobia. quiser. É. Tipo assim, não sei como, não tem como, né? Mas a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Tipo, cara, podia fazer 3 episódios de 40 minutos. Tipo assim, já estender pra caraca, mas podia fazer 3 episódios assim só pra, sei Acho que lá, daria pra construir fazer o um lugar, filme. né? Daria pra fazer um filme, 1 hora e meia, Pode ser e no também, máximo tá bom, pode né? ser. Eu acho que é muita coisa pra uma paradinha curtinha de 20 páginas, né? Porque assim, se fosse um filme, olha como é que poderia ser. Sei lá, os primeiros 20 minutos era o cara em casa recebendo a carta, né? Aí ele vai, faz a viagem e tal, chega na casa. Isso aí já foi 20 minutos. Aí eles chegam na casa, conversando com o cara e tudo, já foi mais 20 minutos. Aí tem a situação da irmã, que ela morre. Aí já foi mais 20 minutos, já foi 1 hora de filme, né? E a meia hora final, essa parte. Daria pra fazer um filme, É. É. né? Agora, uma parada que eu fiquei pensando é que, tipo, fala que a linhagem é sempre direta, sempre fica um vivo e tal.
Aí eu tava Uhum. pensando aqui, será que é porque na casa tem alguma maldição, ou a família tem alguma maldição de que um irmão tem que, tipo, sacrificar o outro pra conseguir, digamos assim, continuar a linhagem? Será que pode ser isso? Boa, pode ser, né? Por isso que ele enterrou ela viva, né? E até eu pensei, pô, de repente, que assim, só tem um filho que vai passando a linhagem. Será que, de repente, ele morreu antes, né, no final, porque de repente ele demorou pra enterrar a irmã, Pô, né? olha só, pera aí. A gente tá aqui falando de histórias de terror. Tô aqui com a porta fechada, ali vem e abre a porta devagarzinho. Para Ah, com ela já isso, quer cara. como? Já quer te Pô, deixar no é. bagaço. Hum. Então, aí eu, como eles eram gêmeos, talvez eles fossem muito próximos, ele não quisesse enterrar ela, sei lá, né? Poderia ser alguma coisa assim. É, pode ser, cara. Mas tudo isso são teorias, mas é uma boa teoria, né? Porque É. explicaria ele enterrar ela viva e explicaria ele ficar se sentindo malzão por isso a ponto de também morrer e ficar maluco, né? Uhum. Faria sentido, né? É uma boa. Talvez, né, eventualmente, na série, ou se fossem fazer um filme, poderiam explorar esse lado, né? Uhum. É, talvez façam isso na série. Uhum. Agora eu vou Mas, ter que ver. Eu vou ver, né? Eu vou ver a série, mas já tô vendo assim, já tô com mó medo. mas considerando que a Netflix vai. A teoria é que é Ah, tu já porque tá ele é um vendo? homem opressor. Não, não. É, Ah, tá. Aí é foda. mas eu vou ver. É. Bom, mas é isso, né? Algum último É, comentário aí, galera? acho que Ah, é isso. é isso. Eu gostaria que a gente falasse mais sobre o Edgar Allan Poe, né? Me motivaria até a ler mais histórias e, pô, é sempre legal, né? Porque a gente acaba trazendo aí aspectos do dia a dia, da vida, né? E sempre se enquadra em alguma coisa nessas histórias. Cara, eu acho que vai ser muito bom porque, assim, a galera que segue o canal sabe que eu quase não gravo mais sozinho, né? Então eu gravo mais tipo Clube do Livro ou quando eu vou falar com alguém. Então acho que é um estímulo pra ter mais episódios. Então é uma coisa boa, né? Tipo, de ter. Show, boa. A gente pode ler, ó, no próximo, já vou dar a coisa aí. É, Tem o Assassinatos faz na uma Rua listinha aí, Morgue. faz uma listinha aí e por mim eu vou só seguindo mesmo. Tá, De beleza repente a gente então. pode ler o Já é. Lovecraft também, né? Lovecraft já é maior, mas pode ser também. É, a gente vai vendo, né? Quando acabar o Edgar Allan Poe, a gente vai pra ele. Tá. É, fechamos, né, galera? Fechado. Então, beleza. Sim. Pessoal, então a partir de agora nós temos também o Clube dos Contos de Terror. Então, um novo quadro aí do canal, Aê, finalmente, depois de brigar muito, eu consegui. os Contos de Terror. E é bom que vai ter mais episódios aí pra vocês que estão acompanhando. Então, galera, curte, compartilha com só um amigo só e se inscreve no canal, ativa a chineta e a gente se vê no próximo episódio. Eu tô devendo pra todo mundo um episódio sobre Bitcoin, cara. Uma mó preguiça de parar e gravar. De repente a gente grava junto, sei lá, a gente dá um jeito aí. Mas enfim, É, bora. fechamos então, galera. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu. Deixa aqui.